Graça e paz, pastor Geraldo Alves, uma vez mais aqui, direto ao assunto. Indo direto ao assunto de hoje, irmão, eu quero ler aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram seus filhos, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Muito bem, eu tenho aqui uma palavra voltada para nós, pais, crentes, né? No âmbito familiar, filhos, pais, lar, família. E tomando, por exemplo, de Jó, aquele mesmo Jó que perdeu tudo, que recuperou tudo, que é muito conhecido neste âmbito de fé, de espiritualidade. Eu quero deixar aqui digamos assim, algo que me chama a atenção aqui também, com relação a este homem, que tenho ele aqui como um sacerdote do lar. Como nós estamos vendo aqui no texto que agora li, a vida de Jó é um exemplo, não só no sentido fidelidade, no sentido fé, né, compromisso com Deus, mas também em sua maneira de viver no ambiente familiar. Nós observamos aqui a preocupação do escritor em enfatizar, em primeiro lugar, a integridade moral e o seu relacionamento com Deus no capítulo 1. Homem reto, íntegro, temente a Deus. Sem dúvida nenhuma. E aí, aqui já tem o primeiro aprendizado. Se os filhos de Jó não tivessem tido aquela morte prematura, estou falando dos primeiros filhos, se não tivesse tido uma morte tão prematura, Jó deixaria um grande legado para eles. É verdade que nesses tempos de crises que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis, nós nos preocupamos com os nossos filhos. É fato isso, né? Porém, precisamos entender que o que os nossos filhos mais precisam como herança é do nosso exemplo de vida e de fé. Não tirando a importância dos bens, né, das coisas materiais. E aqui nós vemos nesse texto a herança deixada por Jó aos seus filhos nesse sentido. O legado que o papai Jó estava deixando era uma vida de honestidade, de justiça, de temor a Deus e um desejo constante de se desviar das coisas más. O versículo 5 diz que ele tinha essa preocupação. Os bens materiais podem sumir em meio às crises, em meio às circunstâncias adversas, né? Em meio às crises econômicas, os bens podem ir embora, mas o exemplo deixado pelo pai ou pela mãe jamais será sucumbido, jamais se desvanecerá. Um outro legado que eu observo aqui, que Jó deixa para os seus filhos, era no sentido espiritual. Jó, ele cultivava em seu coração um desejo constante de relacionar-se com Deus. Ele deixava aqui, ele demonstra aqui o desejo constante, né, de reconhecer a fidelidade e a soberania de Deus em todos os momentos. Os versículos 20 a 22 diz que quando ele percebeu que tinha perdido tudo, ele diz: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Observe que nenhum momento difícil, nenhum momento de crise tirou isso de Jó. Ele deixa isso para os filhos. Jó, ele levava os seus filhos pelo caminho da liberdade cuidadosa, da liberdade com responsabilidade. O versículo 5 mostra isso, que os filhos de Jó se divertiam, faziam banquetes. E aí, o que é que nós aprendemos aqui? Jó, ele não proibia os seus filhos se divertirem.
Jó não impedia que os seus filhos tivessem uma vida, de jovem. Porém, o texto aqui é claro e nos mostra o cuidado que ele tinha com a vida espiritual dos seus filhos, chamando a uma responsabilidade diante de Deus, mostrando que eles podiam se divertir, mas jamais usar o prazer e a alegria para se afastarem de Deus. A preocupação dele era tanta que ele se preocupava e fazia sacrifícios, dizendo: se porventura eles tiver desobedecido a Deus, se porventura eles tiverem blasfemado contra Deus, e na madrugada eles faziam o sacrifício. Aqui fica um grande exemplo deste pai da Bíblia para nossas vidas, para nós pais crentes, que devemos ensinar nossos filhos a temerem a Deus. Fica esta palavra para você, pai, mãe, a necessidade, a responsabilidade de ensinar os filhos a temer a Deus e não ter medo de Deus, porque uma coisa é temer a Deus, outra coisa é ter medo de Deus. Como sacerdote do lar, Jó, ele fazia a sua parte. O versículo 5 mostra aqui que ele oferecia sacrifício pelos filhos. Estas coisas aqui parecem ser bobeira, parecem ser besteira, parece ser idiotice, cafonice, seja lá o que você quiser. Porém, Deus observava isso em Jó. Deus observa isso. Jó nos ensina aqui com as suas atitudes que os filhos não são nossos, mas é a herança de Deus, que nós somos apenas mordomo, nós apenas tomamos conta. Deixa aqui esta palavra, cuide dos seus filhos, Deus tem recompensa para você. Depois das lutas, depois das tribulações, Deus abençoou Jó, restituiu a saúde, restituiu os bens, restituiu a família, enche a casa de Jó de filhos. Os filhos deram neto para ele, deram bisneto, e diz que deu até trinetos. Presta atenção, e eu fico às vezes imagine Jó velhinho, chamando os seus netos, os seus bisnetos, e contando para os netos as percas que sofreu, o problema físico que passou, a lepra que passou, todo aquele problema, e a restituição, o milagre de Deus na sua vida, e mostrando para eles quanto vale a pena ser fiel a Deus. Fique com esta palavra, tome isso, por exemplo, coloque isso em prática e Deus te abençoe como sacerdote do lar. Pastor Geraldo Alves, uma vez mais, aqui, direto ao assunto. Até a próxima.